Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindas de volta ao nosso canal. Hoje trouxe uma versão menor da bolsa baguete e com algumas alterações da receita original. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo que posto por aqui. O material utilizado e outras informações vou deixar na descrição do vídeo. Nós vamos reservar aqui 1,5 m de fio para poder fazer as correntinhas. Então, eu já fiz aqui o meu nó corrediço. Pego o meu fio reservado, passo na minha agulha e faço aqui a minha primeira correntinha. Puxo o meu fio, passo o meu fio na agulha, puxo o meu fio do novelo, fechando as duas alcinhas. Gente, me desculpe pela voz, é que eu tô um pouco resfriada e a minha voz tá um pouco rouca. Vamos fazer as correntinhas até obter um total de 73 correntinhas. Fiz as minhas 73 correntinhas. Agora, sem pegar esse fio, vamos fazer uma correntinha normalmente. E vamos trabalhar pegando nessas alcinhas aqui da correntinha, somente na alcinha de trás. Então, venho aqui na minha primeira alcinha, onde está saindo esse fio, e faço meu primeiro ponto baixo. Vou fazer pontos baixos, um para cada alcinha, até obter 52 pontos baixos. Fiz os meus 52 pontos. Então, assim como na bolsa baguete, eu vou reservar aqui essas correntinhas sem trabalhar. No total, são 21 correntinhas sem trabalhar. A partir desse ponto, eu vou trabalhar pontos baixos dobrados, faço uma correntinha, pego na minha alcinha, pulo minha correntinha, né? Pego minha alcinha aqui da frente, pego somente uma alcinha aqui da minha correntinha abaixo, tem duas alcinhas, eu pego somente uma e faço aqui o meu ponto baixo dobrado. Venho no meu próximo ponto e pego a minha alcinha, né? Essa alcinha aqui da frente e a alcinha da frente aqui da correntinha. Então, nós vamos prosseguir fazendo um ponto baixo dobrado para cada ponto, até obter 31 pontos baixos. Então, aqui eu fiz 31 pontos baixos e aqui nessa ponta me restou 21 pontos baixos, que é os pontos baixos da primeira carreira. A gente não vai trabalhar assim como as correntinhas aqui que a gente deixou na carreira anterior. Vamos começar a trabalhar nessas correntinhas e pontos baixos que deixamos nas próximas carreiras. Então, eu faço minha correntinha e vou para a minha terceira carreira. Vou fazendo aqui meu ponto baixo dobrado, tá? Vai ser assim a peça inteira, trabalhando com pontos baixos dobrados. Então, vou fazer aqui, pegando as duas alcinhas, até obter 6 pontos baixos. Eu já tenho aqui 3, vou fazer mais 3. Fiz os 6 pontos, agora eu vou fazer uma diminuição. Então, eu pego aqui nas minhas alcinhas, né, fazendo ponto baixo dobrado, não vou fechar as duas, que fica na agulha, venho no próximo ponto, fico com 3 alcinhas e fecho as 3. Então, vou pegar um marcador e vou marcar exatamente aqui nessa alcinha da carreira de baixo. Prossigo fazendo um ponto baixo para cada ponto, até obter um total de 15 pontos antes da minha próxima diminuição. Fiz os meus 15 pontos baixos depois da diminuição. Agora eu vou fazer uma diminuição
Puxo aqui o meu fio, não fecho, agora ficou com 3 alcinhas e fecho as minhas 3 alcinhas. Pego um marcador e vou colocar exatamente aqui, ó, nessa alcinha de baixo. Agora venho para o próximo ponto e faço um ponto baixo para cada ponto. Aqui eu vou fazer 6 pontos baixos, igual fizemos lá no início da carreira. Agora, para finalizar a nossa carreira, eu vou trabalhar nas correntinhas que reservamos. Então, eu vou descer aqui 2 pontos para minha correntinha. Então, eu pego aqui nessa alcinha do ponto aqui da carreira, pego na alcinha aqui de trás da minha correntinha, ó, essa alcinha aqui. Puxo meu fio, fico com 3 alcinhas, fecho 2, agora puxo novamente o fio do novelo e fecho 2. Venho no meu próximo ponto, pegando na alcinha de trás e faço um ponto baixo. Então, a gente fez a descida aqui para as correntinhas que a gente não trabalhou. Faço uma correntinha. Nessa carreira de número 3, ficamos com um total de 31 pontos baixos. Vamos para a carreira de número 4. Então, eu pulo minha correntinha, venho na alcinha aqui do meu ponto para fazer o ponto baixo dobrado. A alcinha da minha correntinha aqui embaixo, né? Fiquei com 2 alcinhas aqui para fazer o ponto. Puxo e faço o ponto baixo. Agora, nesse ponto aqui que a gente desceu, eu vou pegar nessa alcinha de cima, somente uma alcinha, tem essa alcinha aqui do meio e a alcinha aqui da correntinha, tá? Somente uma alcinha. Puxo e fecho aqui o meu ponto baixo. Eu já tenho 2 pontos baixos aqui. Agora eu vou fazer mais um 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aqui. Então, eu fiz aqui 8 pontos baixos. Agora eu vou fazer uma diminuição nessa carreira. Eu tenho esse ponto aqui do marcador, né? Eu vou vir aqui no meu próximo ponto, na alcinha de cima, pego essa alcinha de baixo, porém eu não vou pular a minha alcinha do marcador, eu vou pegar ela junto com essa alcinha. Retiro aqui o meu marcador e puxo aqui para fazer o meu ponto baixo. Eu vou marcar aqui esse ponto para mim saber que essa foi a minha diminuição. Agora eu venho aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto. Eu vou fazer 15 pontos baixos de ponto sobre ponto. Então, eu conto depois aqui do meu ponto que eu marquei os 15 pontos. Faço aqui o meu 15º ponto, antes aqui da minha alcinha marcada. E agora eu vou fazer o mesmo que fiz lá no outro marcador. Então, eu venho na alcinha aqui de cima, no ponto da carreira de cima, venho na alcinha de baixo e pego aqui a minha alcinha do marcador junto com essa alcinha aqui do lado. Puxo e faço o meu ponto baixo. Marco esse meu ponto. É muito importante marcar os pontos, tá? Porque depois nós vamos utilizar essa marcação na próxima carreira. Agora, completo aqui um ponto para cada ponto.
Eu fiquei aqui com 6 pontos, tá? Aqui depois do marcador. E agora nós vamos descer 2 pontos aqui para essa carreira de pontos baixos, né? Que foi a primeira carreira que a gente fez. Então, eu pego aqui nessa alcinha, nesse gominho, né? Que fica aqui no ponto. Pego aqui na minha alcinha, do ponto de baixo. E pego aqui na minha alcinha das correntinhas iniciais. Então, eu puxo. Agora, com essa laçada, eu puxo aqui no meu gominho. Puxo agora com o meu fio do novelo, fechando aqui meu ponto baixo. Venho no meu próximo ponto, que é esse aqui, ó. Pego nas alcinhas e faço meu ponto baixo dobrado. Então, nessa carreira de número 4, ficamos com um total de 33 pontos baixos. Faço a minha correntinha e vamos prosseguir para a carreira de número 5. Então, eu pulo minha correntinha, venho na minha alcinha, a alcinha de baixo aqui da carreira anterior, faço meu ponto baixo dobrado. Venho no meu pontinho da descida, pego a minha alcinha, a alcinha aqui do meio, ó, essa alcinha aqui que fica no meio, e a alcinha de baixo, e faço meu ponto baixo. Já tenho 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, fiz 7 pontos baixos, né? Um pontinho antes aqui do meu marcador, eu vou fazer a minha diminuição. Então, eu venho nesse ponto, puxo aqui o meu fio, não fecho, vou retirar aqui o meu marcador, venho no ponto que estava o marcador, puxo a minha laçada e fecho as 3, fazendo aqui a minha diminuição. Coloco meu marcador exatamente aqui nessa alcinha, ó. Abaixo, venho no meu próximo ponto e faço 15 pontos aqui, depois dessa diminuição. Fiz os meus 15 pontos, depois do meu marcador. Agora, retiro aqui o meu marcador e faço uma diminuição. Pego o meu marcador e marco exatamente aqui nessa alcinha. Agora, venho no próximo ponto e completo aqui fazendo um ponto para cada ponto. Vou ficar aqui com 7 pontos depois do meu marcador. Agora, eu vou fazer meu ponto da descida. Pego aqui no meu gominho, ó. Nesse gominho. Pego na minha alcinha aqui de trás, das correntinhas que não trabalhamos. Fiquei com 3 alcinhas. Puxo meu fio do novelo, fecho 2 e fecho 2. Venho na minha próxima correntinha, pegando na alcinha de trás e faço um ponto baixo. Então, nessa carreira de número 5, ficamos com um total de 33 pontos baixos. Então, como vocês podem observar, aqui a gente faz a divisão do desenho, né? Faz os pontos aqui iniciais, depois faz a diminuição e aqui no meio ficamos com 15 pontos. Então, nós vamos subir sempre com 15 pontos aqui no meio. As alterações sempre vão ocorrer aqui nessas laterais. Então, vamos prosseguir para a carreira de número 6. Então, faço minha correntinha, pulo minha correntinha, faço meu ponto baixo dobrado aqui, nesse primeiro ponto, venho no meu ponto da descida, né? Pego aqui minha alcinha, essa alcinha aqui, a alcinha aqui do meio, tá? E a alcinha das correntinhas.
puxo e faço meu ponto baixo. Tenho 2 pontos baixos, vou fazer mais 7 pontos baixos para completar os 9 pontos antes da nossa próxima diminuição. Faço aqui o meu 9º ponto baixo e agora vamos fazer a diminuição. Então eu venho aqui no próximo ponto de cima, pegando na alcinha, pego nessa alcinha de baixo e a alcinha do marcador junto, assim, pegando as 2 alcinhas, retiro o marcador, puxo e faço o meu ponto baixo. Ponho meu marcador aqui, nesse ponto, e vou contar aqui os meus 15 pontos depois desse ponto do marcador, até chegar na minha próxima diminuição. Fiz os meus 15 pontos baixos, já tô aqui na minha diminuição, então eu venho no próximo ponto, pego nessa alcinha depois do marcador e pego a alcinha do marcador junto. Retiro o marcador, puxo e faço o meu ponto baixo. Retorno com o meu marcador nesse ponto e completo aqui 7 pontos baixos, 1 ponto para cada ponto. Faço aqui o meu pontinho e agora vou fazer os meus pontos aqui de descida. Então pego o meu gominho, esse gominho aqui, pego na minha alcinha e a alcinha das correntinhas, puxo, fiquei aqui com 3 alcinhas. Com essa alcinha eu vou fechar essa e com o fio do novelo eu fecho essas 2. Venho no meu próximo ponto, pegando a alcinha de cima, a alcinha de baixo e faço o meu ponto baixo. Então, nessa carreira de número 6, ficamos com 35 pontos baixos. Faço a minha correntinha e vamos para a carreira de número 7. Pulo a minha correntinha, faço meu pontinho baixo dobrado, venho no meu pontinho da descida, pego a alcinha de cima, a alcinha do meio e a alcinha de baixo. Puxo meu fio e faço meu ponto baixo. Então, aqui nós vamos fazer 8 pontos baixos, né? Antes da nossa diminuição. Fiz meus 8 pontos. Venho aqui no meu próximo ponto. Venho no meu outro ponto e faço a minha diminuição. Pego meu marcador e marco nessa alcinha aqui abaixo. Faço meus 15 pontos até a minha próxima diminuição. Fiz os meus 15 pontos baixos, vou retirar o meu marcador e fazer a minha diminuição. Pego o meu marcador e faço a minha marcação aqui na alcinha de baixo. Então, prossigo fazendo um ponto para cada ponto aqui, fazendo meus 8 pontos depois do meu marcador. Vou fazer meu ponto de descida e nessa carreira a gente vai fazer somente um ponto. Então, pego meu gominho, venho aqui na minha alcinha de trás das correntinhas e faço o meu ponto. Fecho 2 alcinhas, fecho 2 alcinhas. Nessa carreira de número 7, ficamos com um total de 34 pontos baixos. Prosseguimos para a carreira de número 8. Faço a minha correntinha, pego a minha alcinha de cima, a minha alcinha aqui do meio, pois é o nosso ponto da descida, e a alcinha de baixo. Subo aqui e faço meu ponto baixo. Vou fazer 9 pontos baixos antes da minha diminuição. Fiz os meus 9 pontos, agora faço a minha diminuição.
Retiro aqui o meu marcador e faço aqui o meu ponto. Retorno com o meu marcador, venho no meu próximo ponto, faço ponto sobre ponto, fazendo os meus 15 pontos antes da minha próxima diminuição. Feitos os meus 15 pontos, faço a minha diminuição. Coloco meu marcador aqui no meu ponto, venho no meu próximo ponto e faço um ponto para cada ponto, completando aqui 8 pontos antes do meu ponto de descida. Concluí meus 9 pontos, agora vou fazer meu ponto de descida, pegando aqui no gominho, pego na minha alcinha aqui do ponto, alcinha das correntinhas, puxo, fecho o meu gominho e com o fio do novelo fecho aqui o meu ponto. Então, nessa carreira de número 8, ficamos com 35 pontos baixos no total. Para o vídeo não ficar muito longo e nem repetitivo, eu vou adiantar o que vamos fazer nas próximas carreiras. Então, o que eu fiz na carreira de número 7 e na carreira de número 8, eu vou repetir intercalando essas carreiras até a carreira de número 20. Então, o que eu fiz na carreira de número 7, eu vou repetir agora na carreira de número 9. E o que eu fiz na carreira de número 8, eu vou repetir na carreira de número 10. Então, vamos intercalando, né, até a carreira de número 20. Então, para ficar melhor de vocês entender, eu fiz um esqueminha aqui no papel. Eu fiz aqui na carreira de número 7, 8 pontos baixos, uma diminuição 15 pontos, uma diminuição 8 pontos e desci um ponto para as correntinhas não trabalhadas. Fiquei com 34 pontos. E na carreira de número 8, eu fiz 9 pontos baixos, uma diminuição, 15 pontos baixos, uma diminuição, 8 pontos baixos, desci um ponto, ficando com 35 pontos. Então, vamos repetir, intercalando uma carreira e outra. Então, eu vou deixar assim, vocês podem tirar um print para ficar melhor de entender. Agora, eu vou puxar aqui o restante. Pode tirar um print. Vou adiantar as minhas e volto quando estiver indo para a carreira de número 21. Fiz aqui as minhas carreiras, então eu vou conferir aqui a quantidade com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vira aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 mais 10 é 20. Então, vamos para a carreira de número 21. Faço a minha correntinha. Pulo minha correntinha. Pego na minha alcinha, a alcinha do meio, pois é meu ponto de descida. Faço aqui o meu primeiro ponto. E nós vamos fazer 8 pontos baixos antes da próxima diminuição. Fiz os meus 8 pontos, agora faço a minha diminuição. Coloco o meu marcador na minha alcinha, venho no meu próximo ponto e faço os meus 15 pontos antes da minha próxima diminuição. Fiz os meus 15 pontos e faço a minha próxima diminuição. Depois da minha diminuição, completo os meus 8 pontos antes do meu ponto de descida. Vou fazer meu ponto de descida e a partir de agora nós vamos sempre tecer 2 pontos. Então, pego no meu gominho, puxo o meu ponto e puxo o meu outro ponto. Venho no meu próximo, aqui na alcinha de trás, e faço o meu ponto. Então, nessa carreira de número 21, ficamos com 35 pontos baixos. Faço minha correntinha e prossigo para a carreira de número 22. Pulo minha correntinha e faço aqui o meu ponto baixo dobrado.
Venho no meu próximo ponto, que é o meu ponto de descida, pego o meu pontinho aqui de cima, o pontinho do meio e o pontinho da correntinha. Então, vou fazer aqui um total de 10 pontos baixos antes da minha diminuição. Fiz os meus 10 pontos, agora faço a minha diminuição. Pego aqui minhas duas alcinhas de baixo, faço a minha diminuição e retorno com o meu marcador nesse ponto. No próximo ponto, faço um ponto sobre ponto, fazendo os meus 15 pontos antes da minha próxima diminuição. Faço a minha diminuição, preencho os meus pontos, vai dar um total de 8 pontos. Quando estiver no último ponto, eu volto com vocês. Adiantei aqui a minha carreira, então eu fiz os 15 pontos baixos aqui, fiz a minha diminuição, marquei aqui o meu ponto, fiz 8 pontos e agora vou descer aqui meus 2 pontos. Pego aqui no meu gominho, pego na alcinha aqui do ponto, a alcinha da minha correntinha e faço aqui a minha descida. Venho no meu próximo ponto e faço um ponto baixo, pegando as minhas alcinhas. Então, nessa carreira de número 22, ficamos com 37 pontos. Agora, faço minha correntinha e vamos prosseguir para a carreira de número 23. Faço meu primeiro ponto, faço meu pontinho da descida, sempre pegando aqui as 3 alcinhas, né? Temos então 2 pontos baixos e nessa carreira nós vamos mudar aqui o nosso padrão de pontos. Então, fiz 2 pontos, agora venho no meu próximo ponto e faço uma diminuição. Vamos acrescentar aqui mais 2 diminuições nessa carreira, vamos ficar com 4. Então, fiz a minha diminuição, pego meu marcador, marco exatamente aqui nessa alcinha da carreira abaixo. Venho no meu próximo ponto e faço um ponto baixo para cada ponto baixo, até obter 5 pontos antes da minha próxima diminuição. Fiz 5 pontos, agora faço a minha diminuição. Marco meu ponto, né? Minha diminuição na alcinha aqui embaixo. Faço os meus 15 pontos de ponto sobre ponto. Fiz os meus 15 pontos e já fiz também a minha diminuição. Vou colocar aqui meu marcador na alcinha abaixo. Agora faço 5 pontos antes da minha próxima diminuição. Faço a minha diminuição, pego meu marcador, marco aqui na minha alcinha embaixo, nessa alcinha, e faço aqui meus 2 pontinhos aqui depois da minha diminuição. Pego aqui no meu gominho para fazer o meu ponto da descida. Pego na alcinha da correntinha, puxo aqui, fecho 2, fecho 2. Venho na minha próxima correntinha na alcinha de trás e faço o meu ponto baixo. Ficamos com um total de 35 pontos baixos nessa carreira de número 23. Faço a minha correntinha e vamos para a carreira de número 24. Pulo a minha correntinha, faço aqui meu primeiro ponto, baixo dobrado, pego a minha alcinha de cima, a alcinha do meio e aqui a alcinha da minha correntinha. Então, fiz aqui já 2 pontos, vou fazer aqui mais 2, ficando com 4 aqui antes da minha diminuição. Fiz os 4. Agora faço a minha diminuição, igual fizemos aqui nessas 2 diminuições, né? A diferença é que aumentou mais 2 diminuições. Então, pego nas minhas alcinhas, retiro meu marcador
e faço a minha diminuição. Retorno aqui com o meu marcador. Faço os meus pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto, ficando com 5 pontos antes da minha próxima diminuição. Fiz os meus 5 pontos. Agora faço a minha diminuição. Coloco o meu marcador e agora faço aqui meus 15 pontos, a minha diminuição, meus 5 pontos e a minha diminuição. Vou adiantar um pouco essa carreira e já retorno com vocês. Adiantei aqui então a minha carreira, tô fazendo aqui meus 2 pontinhos, ó. Fiquei com 2 pontinhos aqui depois da minha diminuição. Agora eu vou fazer meu ponto de descida. Aqui vou descer 2 pontos para os pontos não trabalhados. E nessa carreira de número 24, vamos ficar com um total de 37 pontos baixos. Faço a minha correntinha e prossigo para a carreira de número 25. Faço o meu primeiro ponto. Faço o meu ponto da descida, pegando aqui as minhas 3 alcinhas. Já tenho 2 pontos. Faço mais um, ficando aqui com 3 antes da minha diminuição. Então, faço a minha diminuição. Coloco meu marcador aqui na alcinha. E agora faço 4 pontos baixos antes da minha próxima diminuição. Fiz meus 4 pontos baixos e agora faço aqui a minha diminuição. Retiro meu marcador. Coloco aqui na minha alcinha meu marcador. Faço meus 15 pontos, depois faço a minha diminuição. Fiz a minha diminuição, vou fazer aqui meus 4 pontos antes da minha próxima diminuição. Retiro meu marcador aqui, faço a minha diminuição. Coloco meu marcador aqui na minha alcinha. E completo aqui os meus pontos, ficando aqui com 3 antes dos pontos da descida. Venho aqui no meu gominho, faço o meu pontinho da descida e mais um ponto. Nessa carreira de número 25, ficamos com um total de 35 pontos. Faço a minha correntinha, vou para a carreira de número 26. Faço aqui meus pontos. Vou fazer aqui 5 pontos antes da minha próxima diminuição. Faço a minha diminuição. Depois da minha diminuição, vou fazer 4 pontos baixos. Faço mais uma diminuição. Depois dessa diminuição, vou fazer meus 15 pontos, minha diminuição, 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou adiantar aqui um pouco a minha carreira e já retorno com vocês. Adiantei aqui a minha carreira, fiz os 15 pontos, a diminuição, 4 pontos baixos, outra diminuição e agora vou preencher aqui com um ponto para cada ponto, ficando aqui com 3 pontos antes dos meus pontos da descida. Então, faço a descida agora dos pontos, vou descer aqui meus 2 pontos, esse é o primeiro. E faço aqui meu segundo ponto. E nessa carreira de número 26, fiquei com um total de 37 pontos baixos. Já fiz aqui a minha correntinha. Vamos para a carreira de número 27. Pulo a minha correntinha. Venho aqui no meu primeiro ponto. E vou fazer aqui 4 pontos, né?
baixos antes da minha diminuição. Pego aqui o meu pontinho da descida e completo aqui meus 4 pontos. Fiz aqui os 4 pontos, faço a minha diminuição. Retiro aqui o meu marcador, coloco aqui na minha alcinha. Agora faço 3 pontos baixos. 1, 2, ajeitar aqui meu fio, e 3. Faço a minha diminuição. E depois faço os meus 15 pontos baixos antes da minha próxima diminuição. Fiz a minha diminuição, agora vou fazer aqui 1, 2, os 3 pontos, né, antes da minha próxima diminuição. Faço a minha diminuição, coloco aqui meu marcador na minha alcinha e faço aqui um ponto para cada ponto, ficando aqui com 4 pontos, né? Antes do meu ponto aqui, dos meus pontos da descida. Faço meu ponto da descida e faço mais um ponto. Então, nessa carreira de número 27, ficamos com 35 pontos baixos. Vamos para a carreira de número 28, faço minha correntinha, faço aqui meu primeiro ponto, meu ponto da descida, que é o segundo, e vou fazer aqui 6 pontos antes da minha diminuição. Fiz meus 6 pontos, estou finalizando a minha diminuição. Agora vou fazer 3 pontos antes da minha próxima diminuição. Faço aqui a diminuição. Coloco aqui meu marcador. Faço aqui meus 15 pontos baixos. Fiz os meus 15 pontos, agora faço a minha diminuição. Marco. Faço aqui 3 pontos baixos antes da minha próxima diminuição. Faço aqui a minha diminuição. E preencho aqui os meus pontos antes dos 2 pontos da descida. Faço um ponto aqui para cada ponto. Faço os meus 2 pontinhos da descida. E nessa carreira vamos ficar com 37 pontos baixos. Faço minha correntinha e vamos para a carreira de número 29, nossa penúltima carreira. Vou fazer aqui 5 pontos baixos antes da minha diminuição. Fiz meus 5 pontos baixos, agora faço aqui a minha diminuição. Depois da minha diminuição, vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Faço a minha diminuição. Depois de feita a minha diminuição, eu vou fazer aqui meus 15 pontos baixos. Vou fazer a diminuição, 2 pontos baixos aqui antes dessa diminuição e preencher o restante dos pontos. Então, fiz aqui os meus 15 pontos, a minha diminuição, meus 2 pontos baixos, a diminuição e aqui os 5 pontos
antes dos meus pontos da descida. Então, faço aqui os meus 2 pontinhos da descida. Opa! Venho aqui no na minha última correntinha. E nessa carreira de número 29, ficamos com 35 pontos baixos. Vamos fazer a correntinha e prosseguir para a carreira de número 30 e última carreira aqui da nossa base. Faço aqui 7 pontos, tá? Antes da minha diminuição. Fiz os meus 7 pontos e fiz aqui a minha diminuição. Agora faço 2 pontos antes da minha próxima diminuição. Pego aqui e faço a minha diminuição. E depois faço os meus 15 pontos, um ponto para cada ponto. Fiz a minha diminuição, agora faço 2 pontos baixos, depois faço uma diminuição e preencho aqui com os meus 5 pontos antes dos meus pontos finais aqui de descida. Preenchi aqui os meus pontos, agora vou fazer meus 2 últimos pontinhos aqui da descida. Observem que sobra aqui os 2 pontos, batendo aqui certinho a quantidade de pontos. Nessa última carreira, vamos ficar com 37 pontos baixos. Agora corto aqui o meu fio e faço o arremate. Ajusta aqui um pouco a peça, mantenham esses marcadores, tá? Então, vamos precisar de mais uma parte igual a essa. Retorna aí o vídeo e refaz, né? O passo a passo. Vamos dar início aqui às laterais e fundo da bolsa. Reservo aqui 1,5 m, assim como na base. E vou fazer aqui 77 correntinhas, tá? Então, pego aqui o meu fio que reservei e vou fazendo aqui as minhas correntinhas. Fiz as minhas 77 correntinhas. Pego o meu fio, faço uma correntinha, sem pegar esse fio aqui. E vou trabalhar aqui nas alcinhas de trás da minha correntinha, igual trabalhamos lá na base. Vou fazer aqui 77 pontos baixos, um ponto baixo para cada alcinha de trás aqui da minha correntinha. Fiz as minhas 77 correntinhas, assim como na base vamos trabalhar pontos baixos dobrados. Então, faço a minha correntinha, pego a alcinha de cima e a alcinha de baixo da correntinha e faço um ponto para cada ponto, fazendo aqui 77 pontos baixos. Finalizei a minha segunda carreira. Agora vamos para a terceira carreira. Faço uma correntinha, vou fazer um ponto baixo dobrado para cada ponto até obter 67 pontos baixos. Fiz aqui os meus 67 pontos. Me sobrou aqui 10 pontos, tá? Sem trabalhar. Assim como na base, nós vamos trabalhar depois aqui nesses pontos. Faço minha correntinha e prossigo para a carreira de número 4 a partir desse ponto. Faço o meu primeiro ponto. Vou fazer um ponto para cada ponto até obter um total de 57 pontos baixos. Finalizei a minha carreira de número 4. Então, fiz os 57 pontos, deixei aqui 10 pontos baixos sem trabalhar, assim como nessa ponta. Agora, vou para minha quinta carreira, vou fazer um ponto baixo para cada ponto até obter um total de 49 pontos baixos. Finalizei a minha quinta carreira, me sobrou aqui 8 pontos, não vamos trabalhar no momento nesses pontos. A partir desse ponto eu vou fazer uma correntinha, trabalhar ponto sobre ponto
aqui nessa nossa sexta carreira, né? A gente está indo para a sexta carreira. Vamos fazer 41 pontos baixos no total. Finalizada a minha sexta carreira e me sobrou 8 pontos sem trabalhar. Afastei aqui a minha câmera para vocês poderem ver como que está ficando. Então aqui a gente deixou alguns pontos sem trabalhar, né? Nessa parte. Aqui ficou com 10 e aqui ficou com 8. E aqui também ficou com 10 e aqui ficou com 8. E na próxima carreira a gente vai trabalhar nesses pontos, tá? Vou dar início à minha sétima carreira. Faço minha correntinha e vou fazendo ponto sobre ponto até chegar aqui onde tem esse degrau, né? Para começar a trabalhar nos pontos não trabalhados. Cheguei aqui nos meus pontos não trabalhados. Aqui eu só preenchi com ponto sobre ponto. Então vamos descer aqui para nossos pontos não trabalhados. Eu pego aqui na minha alcinha, pego na alcinha do ponto, desse próximo ponto, pego na alcinha aqui do ponto abaixo, puxo o meu fio. Fiquei aqui com 3 alcinhas, né? Puxo essa primeira alcinha por dentro da segunda. Agora com o fio do novelo, fecho essas minhas 2 alcinhas. Agora prossigo com ponto sobre ponto até chegar ali na minha próxima descida e trabalhar nos pontos que não trabalhamos. Vamos fazer a nossa próxima descida. Então, eu pego aqui no gominho, pego no meu próximo ponto na alcinha, a alcinha aqui de baixo, fecho aqui essa minha alcinha do meio, com o fio do novelo, fecho as 2 alcinhas. E prossigo fazendo ponto sobre ponto até o final da carreira. Vamos para a próxima carreira, faço uma correntinha e vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo, até chegar ali no meu ponto onde eu fiz a descida. Peguei aqui no meu ponto da descida, então vou fazer igual eu fiz na base. Pego aqui minha alcinha, a alcinha do meio e a alcinha aqui de baixo e faço meu ponto baixo. Prossigo fazendo ponto sobre ponto até chegar na minha próxima descida, onde vou fazer o mesmo que fiz nessa. Então repito o que fiz na outra descida. Pego aqui as minhas 3 alcinhas, né? E faço meu ponto baixo. Prossigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até chegar aqui onde a gente vai trabalhar nos pontos não trabalhados deste lado. Então, pego na minha alcinha, pego na alcinha do meu próximo ponto, pego na alcinha do ponto abaixo, puxo o meu fio. Fiquei com 3 alcinhas. Com essa primeira alcinha, passo dentro dessa segunda alcinha, fechando ela. Agora com o fio do novelo, fecho as 2 alcinhas. Então agora prossigo fazendo ponto sobre ponto até a minha próxima descida. Eu vou adiantar essa carreira. Acredito que deu para entender o que vamos fazer na próxima descida. Então vou dar uma adiantada aqui e volto para iniciarmos a próxima carreira. Finalizei aqui a minha carreira, faço minha correntinha, faço um ponto para cada ponto. Cheguei aqui no lado avesso, né, da minha descida e vou fazer o mesmo que fiz nas outras 2 lá do outro lado. Então, pego aqui meus 3 pontinhos e faço o meu ponto baixo. Vou adiantar essa carreira aqui novamente, pois só o que vai mudar nessa carreira é essa parte aqui das descidas, né? Que a gente pega as 3 alcinhas. Então, vou fazer ponto sobre ponto até o final. Finalizei a minha carreira e vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Essa é a nossa última carreira para finalizarmos. Finalizamos então a nossa lateral e aqui a gente fica com 10 carreiras. Estou contando a partir desse meio aqui e vai ser o nosso fundo. Vou fazer algumas marcações, vou marcar aqui nessa carreira onde a gente finalizou. Então vou contar a partir do primeiro ponto, 22 pontos. Pego o meu marcador e marco o ponto de número 22 e 23. Depois do meu ponto de número 23, eu vou contar 7 pontos. Pego o meu marcador e marco o meu ponto de número 7 e número 8.
Conto depois do meu ponto de número 8, 16 pontos. Marco meu ponto de número 16 e o ponto de número 17. Depois do ponto de número 17, conto 7 pontos baixos. Marco meu ponto de número 7 e ponto de número 8. Me restou 21 pontos baixos. Vamos fazer algumas marcações aqui nessa base também. Então, eu contei aqui 21 pontos, marquei no meu ponto de número 22. Depois do meu ponto de número 22, contei 7 pontos, marquei no meu ponto de número 7. Depois do meu ponto de número 7, contei 16 pontos, marquei no meu ponto de número 16. Depois do meu ponto de número 16, contei 7 pontos e marquei aqui no meu ponto de número 7. Me sobrou 21 pontos. Eu vou retirar esse marcador, pois não vai ser necessário. Vamos fazer aqui a costura. Eu pego aqui a minha lateral, ajusto aqui a minha laçada. Ponho o meu fio aqui pra dentro, ó, assim. Pego aqui no meu primeiro ponto, pego na alcinha aqui da minha base, somente uma alcinha. Pego uma alcinha aqui da minha lateral, puxo meu fio aqui por dentro e faço um ponto baixíssimo. Venho no meu próximo ponto, sempre com o fio aqui por dentro, pegando sempre uma alcinha de cada lado. Pego primeiro aqui da minha base, depois aqui da minha lateral. Puxo meu fio e faço um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer um ponto baixíssimo para cada ponto aqui da base e da lateral, sempre pegando em uma alcinha de cada lado. Vou adiantar aqui um pouco a minha costura. Quando estiver próximo ao marcador, eu volto com vocês. Cheguei aqui no meu ponto do marcador, vou retirar o marcador. Pego aqui na minha base, retiro aqui o marcador também da minha lateral, vou colocar aqui nesse segundo ponto. Puxo e faço o meu ponto baixíssimo. Venho aqui no mesmo local que eu fiz o ponto baixíssimo e pego esse próximo ponto marcado. Agora prossigo aqui fazendo a minha costura, pegando um ponto da base e um ponto da lateral até o próximo marcador. Peguei aqui no meu marcador e vou fazer o mesmo que fiz na outra marcação. Então, eu vou colocar esses dois pontinhos aqui no mesmo ponto da minha base. Então, vou prosseguir com a minha costura, tá? Vou fazer o mesmo aqui nessas duas marcações. Quando estiver finalizando a costura, eu volto com vocês. Estou finalizando a minha costura, fazendo aqui meus últimos pontinhos baixíssimos. E bate certinho aqui a costura. Depois de feito o último ponto, pra gente não arrematar o fio, né? Ter que cortar o fio, eu vou pegar aqui nesse ponto, nas duas alcinhas desse ponto aqui da lateral da minha base, e faço um ponto baixíssimo. E venho caminhando aqui com pontos baixíssimos, tá? Pegando aqui as alcinhas desses pontos aqui da nossa lateral. Só para não ter que cortar o fio e fazer o arremate. Já fiz aqui as marcações na minha lateral, tá? Do mesmo jeito que fizemos as marcações lá do outro lado. Então, eu contei aqui os 21 pontos, marquei no ponto de número 22, contei os 7 pontos, marquei no ponto de número 7 e assim por diante. Fiz aqui algumas marcações nessa base também, né? Igual fizemos lá na outra. Qualquer dúvida referente à quantidade de pontos, né, que a gente marcou na base e na lateral, volta lá na parte onde eu marquei a base e a lateral para fazer a contagem dos pontos. Vamos prosseguir aqui para a costura. Pego aqui esse pontinho aqui da ponta da minha base, antes de iniciar a costura, e faço um ponto baixíssimo, só para passar esse fio aqui mais próximo do primeiro ponto,
para fazer a costura da lateral. Passo o meu fio aqui por dentro, pego no meu primeiro pontinho aqui da minha base, que é esse aqui, somente uma alcinha, pego em uma alcinha aqui do meu ponto da lateral e faço um ponto baixíssimo. Então eu vou prosseguir fazendo a mesma costura que eu fiz lá do outro lado. Finalizei a minha costura, então bateu certinho aqui os pontos, né, da minha lateral com a minha base. Agora venho nessa ponta aqui da minha base, pegando essas duas alcinhas e faço um ponto baixíssimo para fazer um acabamento aqui nessa lateral. Então, eu venho nesses pontinhos aqui da lateral e faço um ponto baixíssimo. Não tem uma quantidade certa de pontos baixíssimos ou lugar aqui para pôr os pontos, tá? Vai fazendo aleatoriamente, só para ficar um pouco mais bonito o acabamento. Então, depois que vocês finalizar o acabamento, não arremata o fio, tá? Deixa aqui a laçada, pois vamos continuar aqui depois fazendo a costura do zíper. Reserva um pouco de fio, corta, né? Porque depois a gente vai fazer a base do zíper, tá? Reserva aí mais ou menos uns de 2 a 3 metros de fio para a costura do zíper. Já finalizei a minha costura e reservei a minha bolsa, pois vamos dar início ao zíper. Vou fazer 34 correntinhas para a base do zíper. Fiz as minhas 34 correntinhas. Agora eu vou trabalhar aqui nessas alcinhas que fica atrás da correntinha. Pulo essa primeira alcinha, venho na segunda, faço um ponto baixo para cada alcinha. Ficaremos com 33 pontos baixos. Fiz aqui os meus 33 pontos baixos. Já fiz aqui outra base, tá? A primeira base a gente arremata os 2 fios, corta e arremata. E na segunda base não vamos arrematar. Eu pego a minha base que eu não arrematei, faço uma correntinha e vou trabalhar um ponto baixo aqui nessa lateral. Faço mais um ponto baixo aqui. Fiquei aqui com 3 pontos contando com a minha correntinha. Agora pego a minha segunda base e vou unir aqui com a minha outra base. Já vou aproveitar para arrematar esse fio junto. Faço aqui um ponto baixo e faço mais um ponto baixo aqui. Fiquei aqui com 5 pontos. Faço uma correntinha, pulo a minha correntinha e o primeiro ponto, venho no segundo e faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo para cada ponto, ficando com os 5 pontos. Corto o meu fio quando finalizar e faço o arremate. Feito o arremate, vou fazer a união aqui do outro lado também. Então, pego aqui no meu pontinho, puxo o meu fio, faço uma correntinha, faço 3 pontos aqui nessa lateral, pego essa minha outra lateral e faço 2 pontos, ficando aqui com 5 pontos. Aproveito aqui para arrematar o meu fio do início. Fico aqui com os meus 5 pontos. Vou fazer 5 aqui em cima, igual fizemos aqui nessa outra parte. Vamos para a costura do zíper. Meu zíper tem aproximadamente 25 centímetros, que é o tamanho aqui da minha base do zíper. Então, vamos posicionar aqui o zíper. Vou segurar aqui. Vou utilizar esses prendedores aqui para costura. Vou prender aqui, posicionando bem aqui o meu zíper com a minha base. Zíper posicionado, agora vamos efetuar a costura. Vou utilizar linha invisível e agulha para a costura. E vou fazer aqui a minha costura do jeito que eu gosto de fazer, tá? Vocês podem fazer a costura que vocês estão acostumados a fazer e que preferem. Eu faço da seguinte forma: eu pego aqui do lado avesso do zíper,
passo aqui pelo meu zíper e faço uma costura de vai e vem. Passo essa costura por 2 vezes, né, para que ele fique bem firme aqui na minha base. Eu vou adiantar aqui um pouco essa parte da costura, pois é uma parte mais simples, né? E já volto aqui com o meu zíper costurado. Finalizei aqui então a minha costura. Como eu falei, eu passei aqui a costura 2 vezes, tá? Então, como vocês podem ver, fica bem fixado aqui o meu zíper, ó. Vou abrir aqui para vocês verem. Fica bem preso. E agora nós vamos aplicá-lo lá na nossa bolsa. Então, fiz aqui algumas marcações. Então, aqui na bolsa, eu deixei aqui 7 pontos antes do meu marcador. E aqui no meu zíper, eu vou contar 7 pontos, tá? Sem contar aquelas 2 carreiras que a gente fez. Vou contar aqui nos meus 33 pontos, que a gente fez a base, né? As 2 bases. E vou marcar 2 pontos. Depois dos meus pontos marcados, vou contar 15 pontos e marcar 2 pontos. E aqui me resta 7 pontos. Faço as mesmas marcações lá do outro lado do zíper também. Então, agora eu pego minha bolsa, né? Que a gente deixou aqui a laçadinha parada, para fazer a costura do meu zíper. Venho aqui nessa alcinha, ó, da pontinha aqui da minha base. Puxo a minha laçada pra cá, para que fique um pouco mais próxima aqui, essa parte da nossa base com o zíper. Pego aqui no meu ponto do zíper, pegando uma alcinha só, tá? Exatamente aqui onde está o marcador. Pego nessa alcinha aqui, tem 2 alcinhas, eu vou pegar nessa, da minha base. Agora, puxo aqui o fio e faço um ponto baixíssimo. Então, vou fazer aqui essa costura, né, de pontos baixíssimos. Pego aqui na minha alcinha, a alcinha da minha bolsa, puxo e faço um ponto baixíssimo, sempre com o fio aqui por dentro da bolsa, tá? Então, vou fazer essa costura até chegar aqui no marcador. Cheguei aqui nos meus marcadores e aqui a gente vai trabalhar algumas diminuições. Então, eu pego aqui na minha alcinha, a alcinha aqui do meu marcador, tá? Passo aqui para esse próximo ponto, o marcador. Puxo aqui e faço meu ponto baixíssimo. Vou retirar aqui o fio, né, que tava marcando aqui esse ponto. Agora, venho aqui no mesmo pontinho, tá? Aqui em cima, onde eu acabei de fazer esse. E pego esse onde está o marcador, tá? Aqui embaixo. Então, aqui eu fiz uma diminuição. Agora, eu venho nesse ponto onde está o marcador, no zíper, retiro aqui o meu fio. Venho no ponto onde está marcado na minha bolsa, passo aqui para o meu próximo ponto. Faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no mesmo ponto onde eu acabei de fazer esse ponto baixíssimo e pego esse ponto que está o marcador. E faço um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiz 2 diminuição, tá? Agora, venho completando aqui os meus pontos, né? Vai dar 15 pontos aqui, ó, depois das 2 diminuições que eu fiz, até chegar nas próximas diminuições. Então, vou fazer aqui, tá? Ponto com ponto aqui. Faz bem devagar para não pular nenhum ponto, presta bastante atenção nessa parte. Cheguei aqui nos meus marcadores, ó. Fiz aqui o meu último ponto, tá? Parece que eu não trabalhei nesse ponto, mas eu já trabalhei nele, tá? Muito cuidado para não se confundir e acabar pegando esse ponto. Então, eu vou retirar aqui meu marcador para me trabalhar em um dos pontos, né? Coloco aqui nesse segundo. Pego na alcinha aqui do meu ponto e agora pego na alcinha desse marcador aqui.
Retiro. Puxo o meu fio e faço um ponto baixíssimo. Agora venho aqui no mesmo ponto, tá? Na base do zíper, que a gente acabou de trabalhar. E venho no meu próximo ponto da bolsa, fazendo um ponto baixíssimo. Agora venho aqui no meu ponto do zíper, ó, esse aqui tá marcado. Eu vou retirar aqui o meu marcador. Venho aqui no meu próximo ponto, ó, esse aqui da bolsa que não está marcado. Venho aqui no mesmo lugar, no zíper, onde eu acabei de fazer o ponto. Venho no ponto marcado aqui da minha bolsa e faço um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiz as minhas 2 diminuições. Opa! Agora, prossigo fazendo, né, os 7 pontos aqui da minha bolsa com o meu zíper. Finalizei, então, a minha costura dessa parte. Então, agora eu vou passar aqui, ó, entre esses pontos aqui, tá, do meu zíper, essa parte da lateral aqui do zíper, da ponta, né, na verdade, do zíper. E vou pegar aqui esses pontos baixíssimos que a gente fez de acabamento aqui na bolsa, tá? Vou pegando aqui no meu zíper e nos pontos baixíssimos. E fazendo pontos baixíssimos. Só pra gente passar lá pro outro lado, né, da nossa bolsa e fazer a costura do zíper lá do outro lado. Então, vou passando aqui os pontos baixíssimos. E também fechar aqui essa parte do zíper. Pego aqui meu último pontinho do zíper. Vou colocar aqui nesse ponto, ó, esse pontinho aqui da minha bolsa. Faço um ponto baixíssimo. E vai ficando assim, ó. Vai dando esse acabamento aqui na nossa bolsa. Passo o meu fio aqui pra dentro, ó. Já venho aqui direto no meu ponto do zíper, pegando aqui na alcinha. Pego aqui na alcinha da minha bolsa. Eu vou abrir aqui o meu zíper para facilitar. Pego aqui no meu primeiro pontinho da minha bolsa. E faço um ponto baixíssimo. Então, eu vou repetir a mesma costura, tá? Que fiz lá do outro lado. Se caso vocês tiverem alguma dúvida referente à costura, volta o vídeo na parte da costura, né? Do outro lado. Porque vai ser a mesma costura, tá? Vou adiantar aqui a minha costura e já retorno com vocês. Estou finalizando aqui, ó, vou pegar meu último pontinho aqui marcado para fazer o ponto baixíssimo. Pego ponto com ponto. Agora venho aqui desse lado e vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz lá do outro lado, tá? Então, vou pegar aqui esses pontos da ponta aqui do meu zíper. Pego aqui na alcinha dos pontos baixíssimos e faço um ponto baixíssimo, tá? Então, prossigo fazendo assim até o finalzinho ali da ponta do meu zíper. Estou pegando aqui o meu último pontinho, ó, vou colocar nesse ponto aqui e fazer o ponto baixíssimo. Assim, bem fechado, mas é opcional essa parte, tá? Se vocês quiserem deixar aberto e só fazer a costura da lateral, não tem problema. Então, corto o meu fio e faço o arremate dele aqui entre os pontos, né? Deixando ele aqui por dentro da bolsa. Adiantei aqui um pouco a minha alça, tá? Pois nós vamos fazer igual fizemos na base e na lateral. Então, eu reservei 1,5 metro de fio,
Fiz 73 correntinhas, né? Do mesmo jeito que a gente fez na base e na lateral, tá? Pegando o fio reservado, passando na agulha e puxando o fio do novelo. Fiz aqui 4 carreiras de pontos dobrados e agora eu vou fazer aqui a minha última carreira, né? Pra fechar esse espaço que fica entre uma carreira e outra. Então, eu faço uma correntinha, pulo minha correntinha, pego as 2 alcinhas aqui do meu ponto, pego na alcinha de baixo e faço um ponto baixíssimo. Então, vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto. Então, pego minhas 2 alcinhas, o ponto de baixo e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer assim por toda a carreira para ficar com o acabamento igual aqui das correntinhas. Finalizei a minha carreira de pontos baixíssimos, deixei aqui aproximadamente 30 centímetros de fio, pois vamos utilizar esse fio para fazer a costura aqui do meu mosquetão. Então, eu pego a minha agulha de tapeceiro, passo o meu fio aqui. Vou utilizar aqui 2 argolas articuladas, tá? Para fazer essa costura. Pego o meu fio, passo aqui por dentro aqui desses pontos, desse primeiro pontinho aqui, dessas alcinhas, né, na verdade. Pego o meu mosquetão e vou fazendo aqui uma costura para fixá-lo aqui na minha alça, tá? Passo aqui entre os pontos da minha alça. Deixo ele aqui por trás, né, o meu mosquetão. E vou fazendo aqui a costura, prendendo ele aqui com o meu fio. Já prendi aqui, então, as minhas argolas, tá? Eu peguei um fio aqui para costurar essa outra argola. E fiz aqui os arremates aqui do lado avesso, tá? Então, agora eu venho com a minha bolsa e vou fixá-la com a minha argola articulada. Então, eu abro aqui ela e prendo aqui, ó, nesse espaço onde a gente fez o acabamento, né, aqui da ponta da nossa bolsa. Venho aqui do outro lado e prendo aqui também nessa ponta aqui da bolsa. Ó, entro aqui, fica um pouquinho apertado, mas a gente consegue inserir. Então, a nossa bolsa está pronta. Eu já coloquei aqui a minha etiquetinha, né, com a minha logo. Essa bolsa fica bem elegante, está bem alta, ótima para você ter como opção de venda aí no seu ateliê. Se vocês gostaram, deixem o seu like, isso ajuda bastante aqui o nosso canal. Compartilha, né, para que cheguem mais pessoas. Até a próxima videoaula. Tchau!